telespectadores, agora meio-dia, 16 minutos, nós vamos conversar com o secretário de Saúde aqui em Cascavel, Miroslav Bailac. Semana passada tivemos que adiar a nossa entrevista, secretário, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Homem do céu, aquele temporal deixou parte de Cascavel sem a cobertura da RIC, porque um raio atingiu o nosso transmissor. Mas que bom que o senhor conseguiu na agenda aí, hoje, para bater um papo. E responder você de casa, que na semana passada viu aqui uma reclamação que começou ali no Los Angeles, na unidade de saúde do Los Angeles, falando sobre a falta de material para fazer curativo e para retirada de pontos. E aí, depois disso, outros moradores mandaram mensagens para nós, gravaram com a nossa equipe, falando desse mesmo problema. Ninguém melhor que o secretário Miroslav para dizer. E aí, secretário? A princípio, a secretaria tinha dito que era um problema pontual. Seja bem-vindo. Uma boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês de novo, falando sempre de saúde. Então, realmente, ali no Los Angeles foi uma questão pontual, outras unidades tiveram isso, e houve um mal-entendido, especificamente no Los Angeles, né? Faltou material de ablação, ou seja, de retirada de pontos. Mas tinha material de curativo, a enfermeira simplesmente poderia ter usado material de curativo para fazer a retirada desses pontos. Só gostaria de lembrar que eu sou cirurgião. 43 anos da minha vida eu operei. E jamais eu pedi para meu paciente tirar pontos em qualquer unidade, porque isso é obrigação do próprio cirurgião. Mas, como o movimento é muito grande, o hospital universitário sobrecarregado, os outros hospitais sobrecarregados, o médico pede, vá na unidade e retire o ponto. Não é o correto seria o próprio profissional, no dia de revisão, retirar os pontos. Mas nós temos esse serviço, por exemplo, esse mês de janeiro já fizemos mais de 90 retiradas de pontos nas nossas 47 unidades. É óbvio que de vez em quando pode faltar um determinado material, é um movimento muito grande. Valdinei, são mais de 3.300 consultas médicas realizadas diariamente nas unidades de saúde de Cascavel. Então, você imagina o volume de gente, que tem que estar tudo muito bem preparado, a gente faz um esforço para acontecer isso, mas de vez em quando uma parcela desses cidadãos terão, infelizmente, essa situação. No caso dessa senhora, ela poderia ter aguardado para o dia seguinte, eu sei que é um incômodo, né? Você tem que voltar, ou então aguardasse que a gente entrasse em contato, realmente entraram em contato, mas ela disse que tirou sozinha os pontos. Quer dizer, é isso. Não deve fazer isso, viu? Você não deve fazer. Aliás, se faltar e pode faltar, Valdinei, não faça sozinho. Volte na unidade que você será atendido. Existe uma contrapartida das unidades de saúde, aí eu estou falando aqui, secretário, dos hospitais particulares. A gente sabe que mais de 70% da população brasileira se utiliza, depende do Sistema Único de Saúde, Sim. Mas nesses casos o senhor falou que o ideal não é o cenário ideal você retirar pontos na unidade de saúde do bairro. Há um controle, há um cronograma, há uma planilha de limite de atendimentos nesse sentido ou não? De retirada de pontos? Não, mas a gente, como o sistema está sobrecarregado, né? Todo mundo sabe, o hospital universitário vive lotado, os outros hospitais, as UPAs, né? É claro que quando você faz um procedimento, as unidades estão prontas para fazer isso, tanto que a gente se preparou, nós temos central de material, que esteriliza esse material, nós tínhamos ali na UPA Veneza e agora abrimos mais uma na UPA Brasília. E estamos trabalhando em busca de emendas parlamentares, Valdinei, para fazer uma grande central de materiais de esterilização para o município, e isso deve acontecer ainda neste ano, está dentro da programação para atender unidades de saúde dos bairros e as UPAs. Olha, a gente precisa tudo material esterilizado. Olha, os atendimentos nas UPAs são praticamente 1.000 pessoas por dia atendidas. Nós temos pessoas que ficam internadas nas UPAs, não teriam que ir para o hospital, mas por falta absoluta de vagas, elas ficam sendo cuidadas nas nossas unidades de pronto atendimento, que eu sempre disse aqui, a UPA não é nada mais que uma ambulância sem rodas, né? Mas, como a gente não tem onde internar esse paciente, não pode mandar para casa, não deve, né? A gente continua atendendo, dando a medicação, aquela coisa toda. E, eventualmente, pode acontecer. Eventualmente pode acontecer que você não tenha um determinado medicamento, porque demorou para correr a licitação, a gente tem substitutos, todos têm substitutos, né? Mas eventualmente aquele específico, aquela marca pode faltar. Como pode faltar o material para você retirar os pontos ou fazer um curativo. Mas isso é eventual, como a gente disse, é pontual e não deve acontecer, a gente trabalha para isso. Nós tivemos na sexta-feira não, na semana passada, na quarta-feira que nós trouxemos esse caso. Sim, eu e aí nós solicitamos à Secretaria de Comunicação primeiro, que é a ponte até a Secretaria de Saúde, porque estava acontecendo, se essa era uma situação específica daquela paciente isolada.
E a resposta foi que sim. Porém, nesse mesmo dia, secretário, nós recebemos várias mensagens, e quando eu estou falando várias, foram mesmo muitas mensagens, inclusive eu quero compartilhar umas aqui com o próprio secretário, aqui no estúdio, para que ele veja e responda especificamente essas mensagens que talvez representem outras tantas pessoas que estão na mesma situação. A Joyce, por exemplo, secretário, está falando o seguinte: problema da UBS do Brasília não é estrutura nem falta de material, mas falta de vontade de algumas atendentes, que a grande maioria trabalha com má vontade, falta de empatia. Eu não consigo entender porque as outras unidades funcionam tão bem e nessa aqui nem o telefone atende. Joyce, ela está falando de uma situação do Brasília, veja que não é algo relacionado a utensílios, né? Ao atendimento específico, mas a qualidade do atendimento, secretário. Então, a gente tem trabalhado, né? Nós temos mais de 2.500 servidores na Secretaria de Saúde. Uma grande parcela distribuída ali nas UPAs. O Brasília tem mais de 250. São 250 pessoas e que a gente orienta, a gente capacita, a gente conversa, a gente pede. Uma das minhas determinações do prefeito, inclusive, é sorriso no rosto, né? Você é servidor público, né? Você tem que servir a população. Você está ali para fazer esse tipo de atendimento e principalmente numa situação de emergência, como é a UPA Brasília, ou Veneza, ou Tancredo, que seja, que o cidadão está apreensivo, ele está numa situação de desespero ali, necessitando de algo para a sua saúde, e nas UPAs é emergência, né? Você não está ali para consultar, para fazer uma consulta crônica de um problema de hipertensão, de diabetes. Você está ali porque você está com uma cólica renal, né? Ou você está com uma dor de cabeça que está te incomodando, ou está com suspeita de dengue, que está acontecendo por aí. Então, realmente a gente orienta os servidores, mas ainda assim a gente encontra alguém que teve algum problema familiar, né? Existe na sua casa, ele não pode. Existe. Como é feito a preparação, a orientação para esses servidores? Nós temos a coordenação. Então, toda unidade tem uma coordenação, a coordenadora, o coordenador ou coordenadora. E a partir deles, né, toda a gestão através dos colegiados, do primeiro colegiado, que são os meus imediatos, do segundo colegiado, que são todos os gerentes, né, e do terceiro colegiado, que são todas as coordenações, a gente se reúne. Nesse terceiro, uma vez por mês. E aí temos capacitação, temos psicólogos que vão lá orientar como atender a população, o que fazer para que a coisa aconteça. E em todas as outras áreas, a gente faz isso frequentemente. O segundo controla que não aconteça esse tipo de atendimento. Então, a Joyce, ela pode sim reclamar 156, né, que é a nossa ouvidoria. Eu faço questão que reclame na ouvidoria. Isso chega para mim, tudo que for da Secretaria de Saúde vem para a minha mesa e a gente pode corrigir eventualmente essa situação. De vez em quando a gente tem reclamação de uma unidade, de vez em quando a gente teve reclamação no Veneza, agora no Brasília. Quer dizer, isso é dinâmico. Por quê? Veja bem, Odinei, só o ano passado nós fizemos, em relação à retirada de pontos curativos, nós fizemos mais de 3,5 milhões de procedimentos nas nossas unidades. 3,5 milhões de procedimentos de enfermagem. Isso é um número muito grande. Mais de 1,5 milhão de pessoas passaram nas nossas unidades de saúde nesse período. 535 mil consultas médicas em um ano, 340 mil atendimentos nas UPAs. Isso é um número muito grande. Esse número é muito expressivo, porque se a gente levar em consideração que tem 348 mil habitantes. Isso. Parte desses habitantes tem lá o seu plano de saúde, tem outros recursos, 20%. Ou mesmo tem o pessoal que não quer saber, protela até o último ali para ir até a unidade de saúde. É muito expressivo. É muito expressivo. Inclusive, é que o diretor de vocês que está de férias, Edivaldo, eu passei para ele os slides da nossa escola, que nós apresentamos agora, a escola de governo, onde demonstramos esses números fabulosos. Nunca ocorreram esses números. Nós chegamos a uma cobertura, tem um guarda-chuva da saúde, que nem você disse, 80% da população depende do SUS, ela tem que estar coberta. Nós tínhamos há 7 anos atrás 50% de cobertura, né? Nós tínhamos lá esses 50% daria uma cobertura ali para 100 e poucos mil habitantes. Nesses 7 anos para cá, nós chegamos a 99%. Falta uma unidade, uma equipe da saúde da família ser reconhecida ainda pelo Ministério,
está funcionando, mas o Ministério não reconheceu ainda, vai acontecer no mês que vem agora, nós passaremos a 100%, quer dizer, terá um guarda-chuva do SUS para 100% da população usuária, que são esses 80% da população. Nunca funcionou tão bem como agora, Valdir. A gente está falando do macro, né, secretário? Mas vamos focar na situação que a gente tem aqui, que é a reclamação. Aliás, tem mais uma participação. Inclusive, essa me chamou a atenção. Sim. Essa aqui é a sonora dela, né, agora? Porque nós temos, inclusive, profissionais da própria área da saúde que fizeram questionamentos aí, ó. Sobre a unidade do Los Angeles, não foi uma falta de comunicação, não. Eu já precisei retirar pontos no final do ano passado e me informaram que a unidade recebia somente um material por dia para realizar esse procedimento. Fui várias vezes, até que a sorte sorriu para mim e tinha lá o material. Eu esperei até chegar a vez e eles usaram um material que era para ser meu em outro paciente que havia chegado depois de mim. Não. Fiquei indignado e questionei, então eles improvisaram o material, bisturi, etc. Sofri horrores para retirar os pontos com o material inadequado. Primeiro, são duas situações, para que todo mundo entenda o que é exatamente o material que a gente está falando aqui, secretário, e depois, tem um limite de uso desses materiais por unidade? Não. Você tem que esterilizar isso. Então, claro, cada unidade tem um determinado número. Deve ser, ali no Los Angeles, seis kits, né, de ablação e 6 kits curativos, digamos. Depende, cada unidade depende. Aquela unidade que tem uma equipe de saúde da família tem menos, aquela que tem 4 equipes tem mais. Mas cada equipe tem o seu número, que é calculado, que é o suficiente e que é reposto tão logo utilizado. Isso todas as unidades? Todas as unidades. 6? Todas as... Não, esse número depende de cada unidade. A unidade depende que tem... a demanda de cada unidade. Por exemplo, nós temos odontólogos. O dentista, ele troca o kit dele todos os dias. Ele tem que esterilizar esse material. Perfeito. Tem essas 2 centrais que fazem isso é tranquilo. Né? E que eventualmente pode, pontualmente, faltar. Né? Mas o material para retirar é qualquer material cortante. Então você pode fazer isso com uma tesourinha, né? Você pode fazer isso com bisturi, como comentou essa paciente agora, não vai sofrer por causa disso, porque você puxa o fio da mesma maneira. Quer dizer, são questões pontuais, né? Dentro desse volume grande de atendimento, desses 3,5 milhões de procedimentos realizados, você vai ter lá 100 casos, 120 casos, que a gente não quer que tenha, mas eventualmente vai acontecer. De vez em quando dá não um raio, mas acontece uma dificuldade na esterilização, a gente deixa de funcionar temporariamente. Mais de 100 casos acontecendo isso aí, secretário. Em 3,5 milhões? Mas aí a gente está falando... Mas o senhor está falando o quê? Num ano? No ano. Estou falando no ano. 3,5 milhões no ano. Se você pegar 100 casos, digamos, no ano, realmente podem acontecer. A gente está preparado para isso. Eu não tenho como deixar lá 200 kits, né, ficar material parado, jogando dinheiro fora do sistema público. A unidade tem aquele esterilizador, aquela máquina? Não, nós fazemos isso de maneira central. Você não pode mais utilizar aquelas práticas antigas. Você esterilizava a seringa, né, e que contaminava todo mundo com hepatite B. A gente tem hoje ainda muita gente contaminada naquele período. Não se esteriliza desta maneira. Então tem que ser central. Por isso eu disse para você que nós estamos trabalhando muito forte para construir uma grande central de esterilização no município. O senhor falou para quando é isso, secretário? Este ano ainda vai acontecer, dependendo da liberação de verbas federais. Então ainda não tem uma expectativa. Não, mas vem. Eu, inclusive, acabei de sair agora de uma reunião com o deputado Padovani, que se comprometeu com o Ministério, já garantiu os recursos ali para a unidade do 14 de novembro. Quer dizer, é ágil, está acontecendo isso. Já voltou a funcionar dentro do sistema, tanto estadual quanto federal, essa questão de liberação de verbas. Basta que a gente tenha projeto. E já registramos todos eles no PAC federal. E demanda também tem, como a gente vai mostrar agora a reclamação da técnica de enfermagem que eu mencionei agora há pouco, a Dulce, segundo ela, teve que fazer a retirada dos pontos da cesárea da filha por falta desse material no posto de saúde. 5 meses atrás, né, minha filha fez uma cesariana, né, e precisou fazer a retirada dos pontos no posto, e a gente levou ela até o posto. Chegando lá, eles alegaram que não tinha como fazer, porque não tinha material no posto para fazer a retirada, né, dos pontos. Aí ela foi para um outro posto, né, longe e tudo, conseguiu tirar um pouco, né, os pontos, não deu para tirar tudo porque estava inflamado. E voltou para casa e eu acabei cuidando em casa, né, porque sou técnica também, então cuidei dela em casa, né. Essa foi a Dulce, telespectadora nossa, que também veio trazendo essa reivindicação. E o Leucir, ele fez um corte no rosto, passou por uma situação terrível, um acidente com uma motosserra, também não conseguiu, segundo ele, fazer a retirada de pontos também no Los Angeles.
Eu fui ali tirar uns pontos do meu rosto, ó, que deu 22 pontos que eu cortei com motosserra lá na chácara. E mesma situação, chegou ali, disse que não tinha material para tirar os pontos, mandou eu ir lá para o Ipanema. Cheguei lá no Ipanema, a moça tinha lá, né? Era um negócio que passa ali, uma tesoura, tirou os pontos ali, tudo tranquilo. Mas a situação ali desse posto de Los Angeles, ali tem um pessoal que atende a gente muito mal ali, é complicado com as atendentes. São uma mulher muito chucra, sabe? A mulher fez eu encarar uma fila lá de uns 15 pessoas lá fora, para chegar lá lá na frente, lá no atendimento, lá a moça falar que não tinha material para tirar os pontos. Secretário, a gente tem duas situações nesses dois relatos aí. Primeiro que é a falta realmente do material, depois uma dificuldade muito grande na comunicação em ser muito claro com o paciente que chega ali e que fica muitas vezes esperando. E aí no relato do Leocir, nas palavras dele, né, a brutalidade com que o pessoal tem sido tratado, principalmente no Los Angeles. O que está acontecendo no Los Angeles? Vamos ter que ver, foi visto, foi conversado, foi explicado que era uma questão pontual, tinha material decorativo que poderia ser retirado, ponto, naquela situação. Né? Foi chamada a atenção dos responsáveis, da enfermagem responsável, mas eu inclusive vou dar um pulinho, está na hora de dar uma passadinha, não consigo ir em todos os locais, mas vamos ver direitinho, principalmente essa questão de atendimento. Quanto à cesárea, o que eu chamei a atenção é importante, você viu lá, fez uma cesárea, fez no hospital, estava inflamado. Na verdade, o obstetra que fez, que tinha que olhar se estava na hora de tirar os pontos ou não. Você vê que existe isso. O responsável mesmo teria que ser quem fez esse procedimento. Você não deve mexer num ponto inflamado. De qualquer maneira, deu tudo certo, faz 5 meses, está resolvido sem problema nenhum. Né? Até espero que tenha uma gravidez agora em seguida e na próxima não faltará esse tipo de atendimento. Esse senhor da motosserra, ele foi atendido. Ele deve ter sido atendido na UPA, deve ter sido encaminhado, deve ter sido realizado esses pontos. Não sei se foi no hospital ou foi mesmo na UPA ali. Mas quando foi para a retirada, não tinha num local, ele falou que tinha no outro local e foi retirado sem problema algum. Repito que era uma questão pontual, pode acontecer. A gente vai fazer o possível, Valdinei, para que não aconteça isso. Inclusive, eu já determinei a gerência, né, do setor para que providencie mais equipamentos, para que se compre mais. Ao invés de ter 6, como eu dei como exemplo numa determinada unidade, que tem ali 10. Vai ficar um monte parado, não tem problema, você não pode deixar ele parado muito tempo, tem que reesterilizar, mas vai facilitar para a população que já tem um atendimento na saúde muito bom em Cascavel, né? Certo. Claro que a gente tem que completar. Essa mensagem que vem na sequência é do Los Angeles, produção? Porque daí a gente fecha aqui, deixa eu ver qual que é. A Lucinéia, boa tarde, sou do Clarito. Operei em setembro, fui fazer curativo 3 vezes e não tinha como, porque não tinha o tal do material. 3 vezes, ela reforça ali que fui lá. Pura verdade, não tinha mesmo. Lucinéia. Tá, então a Lucinéia, em setembro, ou no período da cesárea, pode realmente ter acontecido mais do que agora. Lembra que eu falei no início aqui da entrevista que nós tínhamos a esterilização do município ali na UPA Veneza, centralizada, uma única, e que nós já fizemos um segundo. Isso começou ali em novembro, finalzinho de novembro, começo de dezembro, nós passamos a esterilizar em mais uma unidade, que é ali na unidade do Brasília. Então nós temos esterilização na UPA Veneza, na UPA Brasília, para todos os dentistas e todos os materiais que precisam de esterilização. Também, como eu já disse há pouco, né, a gente construir essa grande central de materiais, que é uma das últimas coisas que está faltando de estrutura no município de Cascavel. Perfeito. Vamos fechar aqui, pelo menos essas questões da falta de material, pelo menos o pedido dos moradores, dos pacientes, que melhore essa questão. Sim. Focando no Los Angeles, o senhor sinalizou algo que nos preocupa aqui também, enquanto sociedade, porque foram várias as mensagens que chegaram do Los Angeles e a gente reforça a cada passo isso através das participações. O que pode ser feito nessa unidade específica? O que pode estar acontecendo? Uma diferença entre o que a secretaria espera, entre o atendimento, a expectativa da população? Qual que seria o problema aqui, a grosso modo, no Los Angeles? O problema é o secretário dar um pulinho lá e conversar com a coordenação, né, com a enfermagem, saber direitinho por que está acontecendo esse tipo de coisa e principalmente, até se puder identificar, ou é 1, é 2, né? Porque às vezes é uma pessoa que tem algum problema e realmente não está sendo identificado. Mas eu
agora mesmo, logo após o almoço, né, deve estar almoçando, vou falar com a coordenação, né, e vamos resolver essa situação para ver o que está acontecendo, para que não aconteça especificamente no Los Angeles. A gente tem recebido elogios, né, coisa que não era comum isso. Quando eu entrei na secretaria, a gente não tinha elogios, inclusive na ouvidoria. Aumentou muito o número de elogios do bom atendimento nas UPAs, do bom atendimento nas unidades, e a gente não pode deixar acontecer esse tipo de falha, né, que realmente a cidadã está correta em reclamar. Como o senhor falou mais cedo, né? Ninguém vai passear na unidade de saúde. As pessoas vão porque realmente precisam. Agora a minha produção está falando o seguinte, está chegando mensagem pontual sobre outras situações aqui em Cascavel, é isso, Cassi? Cirurgia eletiva, falta de médico, secretário nas unidades de saúde. Posso fazer essas duas perguntas? Pode, claro, vamos lá. Temos tempo, Cassiane? Não tem problema. Quanto tempo o senhor tem para ficar comigo? À vontade. À vontade mesmo? Vai atrasar o almoço? Olha. Não, à vontade, sem problema algum. Eu vou trazer um recado aqui da XBRI, então, enquanto isso, aí a gente volta com o secretário para responder pelo menos essas duas questões, porque elas são as mais importantes nesse cenário de saúde pública aqui, que a comunidade tem, né, a oportunidade